Padre Júlio, levando em consideração a sua participação da equipe formativa aqui no seminário, nós gostaríamos que o senhor falasse para nós um pouco sobre o que é o Secor Autem, qual é o significado desse nome, por que ele foi escrito e qual a necessidade de um plano pedagógico para essa casa de formação. Então, esta expressão Secor Autem, a gente retirou da carta de São Paulo aos Filipenses, que são como que uma verdadeira confissão de São Paulo, esse homem apaixonado por Jesus Cristo, alcançado por ele, e que ele diz lá no versículo 12 do capítulo 3º, né? Eu prossigo, mas eu arremeto, eu vou à frente diante de todas as dificuldades. Então, o nome Secor Autem é uma exortação, um apelo, um encorajamento aos que se preparam para o sacerdócio, olhando para a figura de Paulo, esse homem apaixonado por Cristo, mas que encontrou nesse amor toda a força para enfrentar as oposições, as dificuldades. Secor Autem nesse tempo difícil e que se coloca tanta oposição à igreja, à vocação e às dúvidas, é para convidar o vocacionado a dizer, mas apesar disso eu vou à frente, eu prossigo, eu sigo a meta. Secor Autem, eu seguirei. E a gente deu esse nome ao plano pedagógico, que é uma referência, não é uma lei que engessa, não significa também pretensão de ter controle sobre todo o processo vocacional, porque é uma obra do Espírito, mas uma obra do Espírito na igreja que empenha sua inteligência, né, para compreender e propor um caminho claro para o vocacionado, né? Não caminhamos no escuro, né? Nós não, como São Paulo também diz, nós não damos murro no vento, né? Nós sabemos o que devemos viver, quais são as virtudes que a gente precisa trabalhar. O plano pedagógico também considera o tempo, né, como um amigo que a gente deve ter clareza das exigências de cada tempo para responder. Então, o Secor Autem é como que uma referência para a gente lembrar quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente deve fazer, os valores que a gente deve perseguir. Olhando para São Paulo, esse homem alcançado por Jesus Cristo e que encontra nisso a sua fonte de força, coragem, assim também para nós. Bom. Joinha, muito obrigado. Estou indo bem? Estou indo bem? Gostei demais. Fala mais, fala mais. Não, que eu não ouvia. Tem que ser amigo. O amigo tem. Nossa, quase chorei. A segunda, nós queremos saber um pouco sobre as 5 dimensões formativas do seminário. É o senhor falar para nós um pouco de cada uma dessas 5 dimensões e qual o papel delas na vida de discernimento e de formação aqui nessa casa. Então, a vocação é um dom imenso de Deus, mas um dom imenso de Deus para tocar a nossa humanidade, formar a nossa humanidade, converter a nossa humanidade em todas as suas dimensões. Então, as dimensões da formação não são senão dimensões da vida humana que precisam ser tocadas por Deus, pela graça, né? Que deve haver um empenho de conversão, de crescimento, né? Então, essas 5 dimensões da formação sacerdotal são a dimensão humana, que é as virtudes desse homem a ser, né? A crescer, a vencer os vícios, as dificuldades, os egoísmos. Então, a dimensão humana propõe essa integração do homem, né? Integração afetiva, sexual, né? Um reconciliar-se com a própria humanidade, a própria história, né? Para ser um homem inteiro, né? É a graça de Deus que vai fazendo isso, mas no empenho inteligente deste homem na igreja. A dimensão comunitária, né? Então, a dimensão do convívio com os outros, né? Dos relacionamentos. O sacerdote é chamado a ser um homem de comunhão, capaz de gerar comunhão, né? Experimentando a comunhão com Deus, essa graça se difunde para a comunhão com os outros, a quem ele vai servir, né? Então, na própria comunidade seminarística, né? O convívio com os irmãos, aprender também a trabalhar juntos, né?
Nós não trabalhamos isoladamente, a nossa vocação não é para a realização pessoal isolada, é para integrar um corpo, né? Então a dimensão comunitária trabalha nisso, no serviço, nos apostolados em comum, né? Então a dimensão comunitária revela esta realidade do homem que vive em comum, em comunhão com os outros, para preparar o padre para ser um homem de comunhão, um homem a serviço da comunhão, né? Cristo veio para nos reunir como família. Então essa experiência comunitária no seminário é muito importante, né? Na partilha da vida, na partilha dos serviços em comum, no apostolado em comum, aprender a viver a comunidade, vencer os egoísmos que nos isolam, os individualismos, né? Então isso é uma dimensão realmente essencial na formação do sacerdote. Criar um ambiente de fraternidade, de amizade presbiteral futuramente. A dimensão espiritual é essencial na formação do sacerdote, porque a formação, antes de tudo, é a transformação desse homem, né? Pela graça de Deus. Então, a dimensão espiritual quer ajudar o rapaz a recorrer a essas fontes, né? Da vida em Deus, os sacramentos, a palavra de Deus. É essencial. A formação espiritual é a Lexio Divina, né? Deixar-se ser formado, performado pela presença da palavra em nós, a comunhão eucarística. Mas essa formação espiritual que nos torna atentos a essa realidade de Deus na vida concreta, né? O Deus da vida que fala na vida. Então a dimensão espiritual não nos isola, ao contrário, porque nos une a Cristo pela graça, nos torna mais humanos, né? Mais próximos uns dos outros também. A dimensão intelectual, acadêmica, que cuida realmente de se empenhar o rapaz no desenvolvimento das habilidades, do conhecimento, da teologia, da filosofia, conhecimento sobre o ser humano, né? Um conhecimento da doutrina da igreja, da pastoral, da moral, todo esse conhecimento que deve ajudá-lo a ser um homem de Deus, perito em humanidade, né? Ajudar os seus irmãos a ouvir o Evangelho de modo mais credível, né? Como testemunha também. Então essa dimensão do treino da inteligência é muito importante. E a dimensão pastoral, apostólica, missionária, né, que no final das contas é o fim, né, preparar um pastor, preparar um homem, um missionário, né, um apóstolo. Então todas essas outras dimensões, então, todas elas estão interligadas, não são dimensões de um todo, né, para formar um pastor, né. Então a dimensão pastoral no seminário, ela implica a experiência apostólica numa paróquia, na visita às pessoas em situação de vulnerabilidade, os doentes, os dependentes químicos, a própria pastoral vocacional, a pastoral com a juventude, ou seja, encontrar as realidades humanas que esperam o Evangelho, que esperam o testemunho, que esperam aquele mesmo incentivo que os rapazes recebem aqui, né? Secor autem, né? Eis Jesus Cristo, eis o Salvador, né? Eis a Igreja. Então, todas essas dimensões são dimensões da formação, porque são dimensões da realidade deste homem que é chamado a ser homem de Deus e homem da Igreja. Então, este seminário passou por uma série de reformas estruturais, físicas, que sinalizavam realmente uma reforma, vamos assim dizer, na vida que acontecia aqui, graças a Deus, né? Aproveitando tudo de bom que havia, reformando algumas coisas que as exigências do tempo colocavam para nós. Desde a reforma dos espaços interiores, para que os espaços fossem também um sinal para as pessoas que aqui moram e vivem, mas também para os que vêm de fora, né? Lugares marcados pela inteligência, do uso dos espaços, marcando também os valores. Então, por exemplo, os quartos individuais, um convite à solidão, os espaços de beleza para a oração, os espaços para o encontro uns com os outros. Então, nós tivemos a graça do auxílio do povo de Deus para que a arquitetura do seminário interno e externo pudesse sinalizar esta verdade. Belo, que é bonito, mas simples, sim, né? De um bom gosto, mas sem tirar o espírito da pobreza, que é um valor importante. Vivem de modo sóbrio nesta casa bonita, né? Então, esta reforma
precisávamos dela para favorecer esses espaços, para que a vida que acontece aqui dentro, né, pudesse chegar ao seu objetivo, né, formar homens concretos que vivem no tempo e no espaço. Padre Júlio, olhando para o seminário, para essa história toda que a gente construiu durante esse tempo, qual que é o sentimento que vem no coração do senhor? Alegria, esperança, orgulho? O que o senhor tem a dizer para a gente sobre isso? Toda vez que eu lembro do seminário interdiocesano e do que me foi dado viver aqui, eu sinto assim como foi dado, foi um dom, eu sinto muita gratidão, muita alegria e paz. Eu costumava dizer para os rapazes que a bondade de Deus para um é bondade de Deus para todos. E Deus foi muito bom para mim em ter me enviado aqui. Aprendi muito, conviver com os irmãos sacerdotes do conselho, foi uma experiência de fraternidade presbiteral que me marca. A oportunidade de encontrar os bispos do interdiocesano nosso regional, os bispos que vinham aqui, conviver com eles um tempo, conhecer essa dimensão do sofrimento deles, das preocupações deles. Mas, sobretudo, encontrar os seminaristas daqui, né? Encontrar a esperança deles, a luta deles, as alegrias deles, ter me sido dado conhecer o caminho que Deus fazia com eles. Eu tenho muita gratidão por isso, porque era tão grande, tão alto, tão bonito, né? E foi um momento também de crescimento, eu percebo em mim, né? Não saberia nem dizer como, mas me sinto mais em paz, mais livre, mais agradecido depois também dessa experiência no seminário interdiocesano. E eu faço votos, né, que toda essa vida continue gerando seus frutos para mais sementes e mais frutos e mais sementes, né? E esses rapazes sejam verdadeiramente bons padres, porque a igreja precisa, o povo precisa, a humanidade precisa e eles merecem também, a igreja merece, Deus está trabalhando firmemente para isso. Então eu sinto grato de ter sido chamado a dar minha pequena contribuição, eu fiz com a dedicação que eu podia fazer. Então, uma palavra é realmente gratidão. Eu sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele me deu viver aqui.